Olá, a gente vai pegar um evento recente que deu o que falar na mídia para mergulhar de cabeça num assunto super complexo e às vezes bem perigoso, o mundo das interações medicamentosas. Pois é, essa manchete, que foi bem repercutida, levanta uma questão que vai muito além da política, uma questão puramente científica sobre o poder dos remédios. Então a pergunta que não quero calar é essa, e é exatamente isso que a gente vai investigar aqui. Vamos agir como uma espécie de detetive da farmacologia, sabe? Deixar a especulação de lado e focar no que a ciência diz. Ok, para começar, a gente precisa alinhar os conceitos. Paranoia, alucinação, não é tudo a mesma coisa. Na verdade, existe uma escala de gravidade. Pensa nisso aqui como uma escadaria. Não é um botão de liga e desliga. Tudo pode começar com uma paranoia, aquela sensação de perseguição, que pode evoluir para um delírio, uma crença falsa, mas muito forte. Daí pode virar alucinação, que é ver ou ouvir coisas que não existem. E no topo dessa escada, a gente tem a psicose, que é uma perda de contato com a realidade. Entender essa progressão é o primeiro passo da nossa investigação. Agora, vamos dar uma olhada nas evidências do nosso caso, ou seja, nos medicamentos que foram mencionados nessa história toda. Olha só a lista. A gente tem a sertralina, um antidepressivo bem comum daquela classe que mexe com a serotonina. Depois, dois anticonvulsivantes, a gabapentina e a pregabalina, que tem uma ação bem parecida. E por fim, a clorpromazina, um antipsicótico mais antigo. Cada um age no cérebro de um jeito. Juntos eles formam um verdadeiro coquetel químico. E é aí que a nossa análise começa a ficar bem interessante. A chave para desvendar esse mistério todo provavelmente não está em um único remédio isolado, mas sim na forma como eles podem interagir entre si. Essa frase é um clássico da farmacologia, dita lá no século XVI. A ideia é simples: qualquer coisa, até a água, pode fazer mal se a dose for exagerada. Só que hoje em dia, essa é só uma parte da história. Porque na medicina atual, onde é super comum usar vários medicamentos ao mesmo tempo, o perigo de verdade muitas vezes está na combinação, na mistura. E aqui tem um ponto técnico, mas que é crucial. Muita gente acha, até pelo nome parecido com GABA, que a pregabalina e a gabapentina agem direto nesse neurotransmissor que é tipo o freio do nosso cérebro. Mas não é bem assim. Na realidade, o mecanismo delas é um pouco mais sutil. É como se elas diminuíssem o volume dos sinais que aceleram o cérebro. E é justamente por isso que a ação das duas é tão parecida. Isso aqui monta o nosso quebra-cabeça. De um lado, a gente tem pregabalina e gabapentina. Como elas fazem quase a mesma coisa, o efeito delas pode se somar, aumentando o risco de efeitos colaterais como alucinações. Do outro lado, tem a clorpromazina, que é um remédio feito justamente para evitar esses sintomas. É como ter o acelerador e o freio sendo pressionados ao mesmo tempo. Uma verdadeira guerra química. E o tempo, olha só, o tempo é uma pista fundamental. A literatura médica mostra que alguns efeitos psiquiátricos da pregabalina podem aparecer muito rápido, em questão de 3 a 4 dias. Isso é importante porque mostra a velocidade com que um remédio novo pode bagunçar um sistema que já era delicado. Então, depois de juntar todas essas pistas, qual é o veredito do nosso caso? E mais importante, qual é a lição que fica? A palavra-chave aqui é plausibilidade. A gente não tem como afirmar com 100% de certeza, sem saber doses e detalhes. Mas, do ponto de vista da ciência, existe sim um caminho totalmente crível para os fatos. Adicionar a pregabalina a um tratamento que já tinha gabapentina pode sim ter amplificado um efeito colateral raro, criando um cenário onde a paranoia e as alucinações se tornam possíveis. E é por isso que a verdadeira história aqui vai muito além de uma única pessoa. Ela joga a luz sobre um perigo que pode afetar qualquer um que precise tomar múltiplos medicamentos. Isso nos leva a um ponto super prático. Esse checklist aqui é uma ferramenta para todo mundo ficar de olho. São perguntas simples. Um remédio novo foi adicionado? A dose mudou? Vários médicos estão receitando coisas sem conversar entre si? São questões que podem ajudar a identificar um risco antes que ele vire um problema sério. E é com essa reflexão que a gente termina. Esse caso todo é um exemplo perfeito de como algo que parece ser um problema puramente psicológico pode, na verdade, ter a sua raiz ali na caixinha de remédios. A pergunta que fica no ar é: quantas outras histórias parecidas com essa estão acontecendo por aí agora mesmo, sem que ninguém consiga conectar os pontos e descobrir a verdadeira causa?